o acesso à água é limitado em escala mundial, esse problema não é exclusivamente brasileiro. Entre exemplos possíveis de várias áreas do mundo, a Cidade do Cabo, na África do Sul, busca solucionar essa situação depois de chegar à beira de um desabastecimento de água no início de 2018. A escassez desse recurso pode causar inúmeras problemáticas sociais, como colapso de cidades e casos extremos. Essa dependência do ser humano em relação à água não é de hoje, mas vem desde o início do seu nomadismo. Nesse capítulo, você estudará as sociedades mesopotâmicas e entenderá sua relação com os recursos. Mesopotamia é uma palavra de origem grega que significa entre rios. A região recebeu esse nome no passado, pois está localizada entre os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da atual Turquia e seguem quase paralelos em direção ao Golfo Pérsico. Atualmente, essa região corresponde ao sul do Iraque e em alguns países vizinhos. Embora esses rios percorram em grande parte uma planície desértica com pouca ocorrência de chuvas, a Mesopotâmia era bastante fértil. Isso se devia ao fato de chover nas montanhas onde esses rios nascem. E ao descer em direção ao Golfo Pérsico, o Tigre e o Eufrates carregavam em suas águas sedimentos ricos em minerais e matéria orgânica. Quando transbordavam nas épocas de cheia, depositavam esses sedimentos em suas margens, fertilizando o solo e tornando propício à agricultura quando o nível das águas abaixava. Os primeiros sumérios. Há cerca de 10.000 anos, começaram a surgir os primeiros grupos humanos que abandonaram o modo de vida nômade e iniciaram a prática e o desenvolvimento da agricultura. Isso aconteceu, por exemplo, com os sumérios, povo que, atraído por água farta e terra cultivável, começou a se fixar na região da Mesopotâmia. Os primeiros sumérios se fixaram na Mesopotâmia entre 10.000 a.C. e 8.000 a.C., nas proximidades da foz dos rios Tigres e Eufrates. Nesse local, construíram cabanas simples e passaram a cultivar trigo, legumes, cevada e tamaras. Também criaram e aprenderam a domesticar alguns animais, como boi, porco e cabra. Ao longo dos milênios seguintes, os descendentes desses primeiros sumérios ampliaram as áreas de cultivo, distanciando-se inclusive das margens dos rios. Isso foi possível porque, ao observar e registrarem os ciclos da natureza, conseguiram prever as épocas de cheia dos rios. Ao mesmo tempo, criaram meios para aproveitar melhor os cursos de água, construíram diques, represas e canais. A comunidade trabalhava coletivamente, contribuindo para a realização dessas obras. As cidades-estados. Por volta de 3.000 a.C., a paisagem da Mesopotâmia estava muito diferente da de milênios anteriores. As pequenas vilas haviam se transformado em grandes estruturas cidades, onde viviam milhares de pessoas. Além das cidades sumérias, existiam também certos urbanos formados por outros povos, como os acadianos, os assírios e os caldeus. Eram dezenas de cidades espalhadas ao longo das margens dos rios. As áreas urbanas concentravam cerca de 90% da população e controlavam as aldeias rurais vizinhas. Ao perceberem ameaças de ataques, os moradores das aldeias buscavam abrigo das cidades, protegidas por fortes muralhas. Por volta de 2.070 anos antes de Cristo, a cidade suméria de Uruk, por exemplo, dominava 76 aldeias próximas.
Embora tivesse uma cultura muito semelhante, com língua e práticas agrícolas e comerciais muito parecidas, as cidades sumérias não estavam submetidas a um governo central. Cada um tinha seu próprio governo, suas crenças, seus deuses. Por serem autossuficientes e autogovernados, os historiadores caracterizaram esses centros como cidades-estados. Outra cidade-estado suméria importante era cuja reconstituição pode ser observada no box Zoom. Box Zoom. Uma cidade suméria. Construída junto à foz do rio Eufrates, foi uma das mais importantes cidades da Suméria. Acredita-se que sua população chegou a cerca de 65 mil pessoas. Suas ruínas localizam-se próximo à atual cidade de Tel El-Mukalla, no Iraque. O deus protetor de era Nana. Não existe. Em homenagem a ele foi construído o zigurate, templo em forma de pirâmide de degraus. Aprendemos no 5º ano. Ainda vou fazer o slide. A organização da cidade social das cidades sumérias. A transformação das pequenas aldeias em grandes cidades foi um longo processo. Por meio desse processo, a vida dos antigos grupos nômades, marcada pela divisão igualitária de tarefas, como a caça ou a coleta de alimentos, gradativamente foi substituída por relações sociais diferenciadas. Alguns grupos passaram a ter mais poder ou privilégio em relação a outros, criando diferenciações sociais. Esse processo denominou-se estratificação social. Continuação. Um dos fatores que contribuíram para a estratificação social foi a especialização de funções, ou seja, algumas delas adquiriram mais importância que outras na sociedade. A construção de moradias, a produção de cerâmicas para guardar ou cozinhar alimentos, a construção de diques e represas são exemplos dessa nova realidade que se impunha e exigia pessoas especializadas em tarefas variadas. A organização política. No início da organização social, as comunidades sumérias eram administradas por conselhos formados pelos anciões, os homens mais velhos e respeitados, considerados os mais sábios do grupo. Eles eram responsáveis pela construção dos canais de irrigação e decidiam as questões da justiça, por exemplo. À medida que as cidades cresciam, sua administração ia se tornando mais complexa. Ocorreram então mudanças na forma de governar. Por volta de 2500 a.C., o poder já se concentrava nas mãos de uma única pessoa, o rei. Ele podia contar com o apoio de um conselho de anciões, mas as principais questões eram decididas por ele. Aí vai estar a continuação depois. Continuação. O rei era considerado o representante do deus da cidade. Ele era também um sacerdote, mas contava com o auxílio de muitos outros. Entre seus deveres estava garantir a fertilidade da terra, defender a população contra os inimigos e responsabilizar-se pela justiça e conservar o templo. Os reis sumérios tornaram-se poderosos e ricos, e alguns chegaram a possuir palácios com mais de 300 aposentos. Muitas vezes eram dourados, o que lhes dava ainda mais poder sobre o povo. Sacerdotes, templos e religião. Os sumérios eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Eles não separavam a religião da vida cotidiana. Assim, a sociedade era marcada por forte religiosidade. Um relâmpago, uma enchente ou uma doença, por exemplo, eram sempre relacionados a demônios, espíritos ou divindades. Todas as atividades humanas e os objetos, como o arado, a forma como se fazia os tijolos, etc., tinham deus ou uma deusa.
Isso resultava em mais de 6.000 divindades. Somente os sacerdotes saberiam se comunicar com esses deuses. Espíritos pois eles tinham grande poder na sociedade suméria. As pessoas lhe obedeciam e doavam oferendas para abastecer os celeiros dos templos. Os templos eram considerados o coração da cidade. Eram decorados com ricas esculturas e afrescos. Alguns tinham a forma do figurante. Os sacerdotes costumavam ser donos da terra, muitas vezes arrendadas a outras pessoas para a prática da agricultura. Também lhes cabia assegurar a alimentação de pessoas em dificuldades, como órfãs e viúvas. Alguns chegavam a alimentar cerca de 1.000 pessoas por dia. Altos funcionários públicos e chefes militares. Outro grupo a deter poder e privilégio na sociedade suméria era dos altos funcionários públicos, que ajudavam os reis na administração da cidade, e chefes militares. Como essas pessoas se dedicavam exclusivamente às tarefas públicas, o governo das cidades-estados garantia sua sobrevivência. Isso era possível devido à cobrança de tributos da população. Com relação aos militares, algumas cidades chegaram a possuir exércitos de até 5.000 soldados. Alguns eram efetivos, outros temporários. Pode haver, no exemplo, um pelotão formado por carpinteiros. Continuação. Como evidenciam diversas imagens da época, em suas batalhas, os sumérios usavam elmos, escudos, lanças, arcos e flechas. Comerciantes. Os sumérios tinham uma vida comercial bastante tensa. Na época, ainda não existia o dinheiro e, para suas transações, os sumérios utilizavam alguns produtos como padrão de troca. A cevada, por exemplo, foi usada como referência para a troca de produtos de pequenos valores. Já a prata foi utilizada como parâmetro de grandes somas. Pessoas de outras regiões traziam seus produtos para comercializarem nas cidades sumérias. Era o caso de alguns minerais, como ferro, necessários à confecção de ferramentas ou armamentos, e de madeira e pedras especiais, usadas na fabricação de objetos variados. Os comerciantes sumérios, chamados de Tancaru, também viajavam longas distâncias para comercializar seus produtos como tecido, cevada, armas e joias, produzidos por artesãos. Chegaram inclusive à região do mar Mediterrâneo e do rio Indo. Índia atual. As viagens eram realizadas em caravanas de burros, balsas ou barcos à vela. Por meio de contato com outros povos, os sumérios assimilaram outras culturas e também levaram sua experiência a outros lugares. Para ir além, a escrita suméria é uma curiosidade, certo? Os primeiros registros escritos em torno de 6.100 a.C. eram desenhos representando objetos e ações concretas. É a chamada escrita pictórica. Posteriormente, esse tipo de escrita passou a exprimir ideias mais abstratas. Em cerca de 2.800 a.C., o desenho de uma boca junto ao de uma comida significa o ato de comer. Por exemplo, a mudança mais radical na escrita suméria aconteceu quando os símbolos passaram a representar os sons. Por volta de 2.400 a.C., a maioria dos sons da língua falada já era representada graficamente. Trabalhadores livres escravizados. A base da sociedade suméria eram os trabalhadores livres e escravizados. Os trabalhadores livres eram, por exemplo, agricultores, carpinteiros e pescadores. Havia também os que prestavam
serviço para os templos e para as pessoas ricas da sociedade que eram alimentadas e vestidas por eles, e os que realizam trabalho em troca de espécies, produtos ou alguns outros tipos de pagamento. Já os escravizados podiam ser de origens diversas, uns por terem cometido algum tipo de crime, outros por serem prisioneiros de guerra. Havia também pessoas muito pobres que escolhiam ser escravizadas para serem alimentadas por seus senhores. Os escravizados podiam sofrer castigo de seus senhores, porém tinham direitos como ter um filho livre, se o cônjuge fosse livre, comprar sua própria liberdade, etc. Representação de escravo. Atenção, esse homem não é um escravo, pois eu estou só representando que a maioria dos escravos eram negros. Mas isso não é nada de tipo de bullying com os negros. A formação de impérios. Embora fosse próspera, a Suméria viveu períodos de instabilidade devido às guerras por disputa de territórios ou por canais de irrigação. Os conflitos eram muitos, e algumas vezes a cidade chegava a formar blocos rivais por disputas e áreas boas para o plantio. Por volta de 2350 a.C., o enfraquecimento das cidades sumérias chegou a tal ponto que elas foram dominadas pelos acadianos, povo que vivia na região mais central da Mesopotâmia. Essa foi a primeira vez que todas as cidades da Mesopotâmia ficaram sob comando de um único governante, o rei acadiano Sargão. O império do rei Sargão foi chamado pelos historiadores de Primeiro Império Mesopotâmico. O primeiro império mesopotâmico durou cerca de um século. Nesse período, a convivência entre vários povos resultou em grande miscigenação étnica e cultural, mas os similares exemplos da cultura suméria, como o uso da escrita cuneiforme, destaque da ideia crescem em várias atividades dessa civilização. Depois desse período, com a ocorrência de novos conflitos, as cidades conseguiam voltar a ser independentes e autônomas, retomando a condição de cidades-estados. Entre 1792 a.C. e 1750 a.C., os amoritas foram governados por Hammurabi, um rei que ficou conhecido por ter grande habilidade política e militar. Após sucessivas campanhas militares, ele conseguiu unificar todas as cidades da Mesopotâmia, não apenas as cidades sumérias, criando um novo império na região, o Primeiro Império Babilônico. Continuação novamente. Além do fato de ter unificado as cidades em um império, Hammurabi também se tornou conhecido por unir as diversas práticas sociais comuns das populações da Mesopotâmia em um código de leis, o Código de Hammurabi. Esse é um dos primeiros códigos de leis que se tem notícia na história. Para que as leis fossem de conhecimento de todos, Hammurabi mandou escrevê-las em uma estela, tipo de pedra usada pelos povos da antiguidade para fazer esculturas em relevo ou escrever textos. Nessa pedra, que tinha 2 metros de altura, foram registradas mais de 600 leis que regulavam diversos aspectos da sociedade, como leis relativas a delitos que resultavam em punição, direito de família, heranças, regulações de preços e salários, postos de escravizados, entre outros. Analisando o Código de Hammurabi, os historiadores perceberam que na sociedade mesopotâmica as leis variavam de acordo com a condição social da pessoa, ou seja, o mesmo delito poderia ter penas diferentes para pessoas de grupos sociais diferentes. Ainda assim, a existência desse código marca um momento novo na história da humanidade. Por um lado, evidência que faz parte da história do ser humano a busca por um modo eficiente de fazer justo. Além disso, o fato de o código ser escrito e exposto a todos demonstra que aquela sociedade tinha uma preocupação de evidenciar que as pessoas tinham direitos, assim como obrigações, que esses direitos e obrigações não podiam ser mudados facilmente pela vontade pessoal de um legislador ou juiz. Nosso slide termina por aqui. É hora de dar tchau. Nesta aula, você estudou a região da Mesopotâmia, a estratificação da sociedade suméria,
a organização das cidades-estados mesopotâmicas, a escrita cuneiforme. Até a próxima. Tchau!